Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas. Boa tarde a todos os presidentes de associações que aqui se encontram. Boa tarde os deputados estaduais que já estiveram conosco durante toda a manhã. Boa tarde a todos os soldados, policiais militares, bombeiros militares de todo o Brasil, que hoje iniciam a grande marcha para Brasília. Vamos continuar nessa marcha até a aprovação definitiva da PEC 300, na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional. Boa tarde a todos. Vou ser bem rápido, na verdade nós já lemos, e nós vamos colocar aqui o nosso relatório. Na verdade é uma coisa muito complexa, a gente fala em rapidez, presidente, mas a complexidade desse assunto é muito grande, porque nós estamos tratando aqui de uma classe de trabalhadores que é diferenciada. Uma classe que sai para trabalhar, mas não sabe se volta. Uma classe que corre risco de morte todos os dias. Que ainda depois de reformado, ainda precisa andar portando uma arma. Porque ainda corre o risco dos delinquentes e bandidos que levou para a cadeia, né? Ainda corre o risco desses delinquentes, desses bandidos, tentarem se vingar não deles, mas se vingarem do Estado. Porque o soldado fardado é a representação do Estado. Ele representa o Estado onde ele estiver. Então nós apresentamos o nosso relatório no dia 4 de novembro, quando a PEC 300 completou um ano de existência, um ano que estava tramitando, e nós fizemos algumas considerações. A questão da constitucionalidade da equiparação salarial com os policiais militares de Brasília. Nós nos utilizamos do artigo 37, onde o artigo 37, ele fala sobre a vedação da equiparação salarial entre funcionário público. Eu não vou entrar em detalhes, que na verdade nós já lemos aqui da outra vez, e realmente o discurso que nós fizemos durante as quase 22 marchas não, mais de 20 estados que visitamos, eu juntamente com todos os deputados aqui da comissão especial, nós falamos muito da equiparação das polícias de todo o Brasil e dos bombeiros militares com as polícias militares e bombeiros militares do Distrito Federal. E nós, na verdade, nós não sabemos exatamente quanto é que ganha um soldado da Polícia Militar de Brasília. Começando por aí. A gente sabe que a Polícia Militar de Brasília tem um soldo, tem outras gratificações que complementam esse soldo, e a gente tem aqui até representantes de territórios, e esses representantes de territórios que tem uma lei que prevê a remuneração deles igual à remuneração de Brasília. No entanto, está na lei, aprovada, mas esses policiais militares e bombeiros militares, como nós temos o exemplo aqui também, dos bombeiros lá do Rio de Janeiro, que fazem parte do ex-território, não fazem parte da capital brasileira, são bombeiros da capital, que tem uma lei aprovada para que eles ganhem igual a Polícia Militar e o Bombeiro de Brasília. No entanto, eles não recebem, não percebem igual o salário de Brasília. Por quê? Porque Brasília, o salário é um e o soldo é outro. E todo mundo sabe disso. Todo mundo que não ganha por subsídio, principalmente os policiais militares, sabem disso. Às vezes, por estar servindo num pilotão especial, o camarada tem uma gratificação, é reconhecido de uma forma, e o outro policial que trabalha no PO, trabalha na RP, não tem aquela gratificação. No entanto, fazendo o mesmo serviço, numa viatura às vezes mais velha, e o policial especializado numa viatura mais nova, não tem o mesmo salário. Então nós encontramos dificuldade na questão da equiparação salarial com Brasília, porque na verdade até hoje eu não sei, existem até alguns policiais militares de Brasília aqui, eu não sei quanto ganha um soldado de Brasília. Quanto ganha um soldado de Brasília? Porque Brasília não ganha por subsídio. Foi o que nós fizemos. Diante desse artigo 37,
da vedação da equiparação salarial, nós não quisemos nos arriscarmos a construirmos aqui uma proposta de emenda constitucional, porque alguém pode até dizer, e proposta de emenda constitucional pode ser considerada depois no Supremo como inconstitucional? Pode sim, pode sim. Algumas propostas de emendas constitucionais saíram daqui e foram tidas no Supremo como inconstitucional. Então, diante desse fato, nós fomos até um pouco duro, e eu tive a oportunidade de pedir desculpas ao deputado Arnaldo Faria de Sá, que é a pessoa que a gente tem uma estima muito grande e que talvez seja, talvez não, é o idealizador, né, de tudo isso. É por isso que nós estamos aqui, porque surgiu essa iniciativa dele de produzir essa proposta de emenda constitucional. Então nós formamos uma convicção, e eu não poderia me furtar de colocar a minha convicção, que é a minha convicção, que não é a convicção talvez do deputado Mendonça Prado, que não é do capitão Assunção, que não é do deputado Paz de Lira, não é do deputado Átila Lins, mas é a minha convicção. Então, deputado, eu não poderia deixar de me furtar, de não deixar de ter medo. Eu que fui tão corajoso durante todas as caminhadas. Então nós não acatamos essa vertente como uma vertente que poderia prosperar no futuro. Então nós optamos por escolher uma outra vertente, uma outra linha de pensamento. Quanto à emenda número 1, da deputada Andréa Zito, que se preocupou com a situação dos bombeiros militares, é bem verdade que a redação original da PEC 300, né, trazia essa dúvida no seu bojo. Muitos policiais militares, deputado Andréa Zito, muitos bombeiros principalmente, eles questionaram se eles estavam dentro ou fora da PEC 300. Então a emenda da Andréa Zito veio reforçar, veio ratificar, e nós acatamos a emenda, né? Na verdade, nós não acatamos no todo, mas acatamos em parte, e ratificamos, né, exatamente a redação da PEC 300, incluindo claramente os bombeiros militares, porque eu acredito que eu tenho certeza que esse era o sentimento do deputado Arnaldo Faria de Sá, mas que a redação deixava isso não deixava muito claro.